Tá on. Hey! Boa tarde, pessoas incríveis e Aí, maravilhosas. Estamos ao vivo e a cores, diretamente de Timbó, Vitória, and Belgium. Eu queria falar o nome da sua cidade, mas eu não sei, Nathan. Lir. Aí você me quebra. Lir. Lir, Lir. Lir. Só É dá uma igual, exagerada no R no final. é Lir. igual o Galvão Bueno fala do Ronaldinho. Tipo isso aí. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado pela participação de todas vocês três pessoas que estão assistindo nesse momento. Entre elas Teacher Romero, Nathan e Coach Lenner. Quero só aproveitar a mídia e fazer assim: Tamo alô, junto. começou! Liga aí na TV pra você assistir. Tem que ter, né? Sempre digníssimo e participando, claro. Né? Mandar no grupo da família. Já manda no grupo da família aí, pô. Só se fala em outra coisa. O Ariel tá comentando. Com certeza. Então, a ideia virtual. Já metemos um bora aí, tá tudo certo. Então, eu queria começar esse bate-papo entre teachers, me apresentando para todos vocês, tá? O meu nome é Lenner, eu tenho 35 anos, eu leciono há 14. É Natan, muito tempo, hein? quantos anos você dá aula, Natan? Eu dei aula durante 10 anos. Você não leciona Eu não, mais. na verdade, eu não sou mais professor, tecnicamente, né? Eu, de vez em quando faço workshop e tal, mas tecnicamente falando, eu larguei a profissão, cara. Então, eu sou ex-professor. Na verdade, eu sou o único de nós três que não dá mais aula. Muito obrigado, eu vou te excluir o Natan aqui da Será chamada. que eu Valeu, devia estar Natan, nesse tamo podcast, junto. inclusive? Dá. Agora que eu vou ser expulso, né? Pô, vou ser quicado com Faz um traço do Teachers ex-professor. aí no bonde. Né? Não tem como Pô, mais. sacanagem. Não tem problema. Atualmente eu moro em Timbó, Santa Catarina, belíssimo Timbó. Coisa de, dependendo do trânsito, 30 a 1 hora e meia de Blumenau, dependendo de como é que tá, 470. Pertinho aqui. Oktoberfest, recomendo e tal. Eu moro aqui em Timbó por causa do futebol americano. Eu fui treinador de futebol americano do Vila Velha Tretões durante alguns anos lá no Espírito Santo. Eu acabei indo para Uberlândia. Saudações Lobos aí, pessoal. Em metade de 2018 eu vim para Timbó e aqui estou por causa dos meus students. Toma. Não estou mais fazendo parte do futebol americano, como eu gostaria. Na Ah, verdade, não é? tem tempo. Não, não gostaria mais. Não, mentira. Não, cala. Eu Aqui amo pode futebol interromper, aqui é a americano. várzea, né? Pode interromper É, entre. Beleza. pode interromper, é claro. É claro que pode. Eu Mas, pensei que você tava. Mas você tá no, envolvido no futebol ainda. assim, na medida do possível. Não tem mais tempo, né? Ontem eu fiz a conta. Hum. Semana que vem eu vou lecionar 50 horas de aula. A semana que vem é Cara. feriado. Pra quem? Pra quem é CLT, né, parceiro? Nós é brabo. Ah, Nós você não não. pega feriado? Nossa Não. senhora, tá louco. Às vezes eu pego, às vezes eu não pego. Por exemplo, semana passada eu tava em São Paulo, eu lecionei bem menos aulas. Entende? Então eu consigo às vezes Ah, fazer você essas trocou o brincadeiras. feriado mais ou menos. É mais ou menos isso. Mas então eu fiquei com os meus alunos, né? Eu comecei a dar aula numa escola particular aqui de Timbó. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre realização pessoal e tal. Mas aqui estou eu em Timbó por causa dos meus alunos e também porque a cidade é muito massa, assim, né? A gente tem dois gatos, eu e a Thaís, então a gente não pensa em mudar de cidade, hashtag nevermore, né? Massa. E é isso. Eu conheci o Romero. Quando que eu conheci o Romero? Romero, você lembra o ano? Quando que você fez CC Laranjeiras? Você lembra? Foi meu ensino médio. Então, não sei, cara, uns 14 anos atrás, mais ou menos. Desse jeito. Mais 15, 16 anos atrás. E depois a gente jogou futebol americano junto, no mesmo time. Você era o kicker gunner mais sinistro que tinha no campeonato. Você era o único kicker que chutava a bola e queria dar o teco. Que mais se machucava, que mais errava. Cara, lembra do seu ombro Ai, saindo de um lugar? Foi Jesus. parar no meio do seu sovaco, o seu ombro? Prefiro não lembrar, mas sim. Você lembra da sensação que foi o seu ombro voltando pra cápsula? Lembro, foi uma das sensações mais prazerosas que eu já tive na minha vida. E o pessoal acha que eu tô zoando quando eu falo isso. É uma coisa bizonha, mas é verdade. Eu Cara, acredito. botar um ombro de volta no lugar depois de algumas horas é uma coisa. É um alívio, cara. Você até respira É melhor, um alívio. imagina. Não, total, sua vida é como se renascesse, na verdade. É um Isso. renascimento. Amém. E o Natan Rabelo eu Bizarro. conheci na Federal do Espírito Santo. Eu cheguei a te conhecer quando você fazia serviço social? Não, cara, foi Você na fez Federal da serviço Tigre. social? Teacher, Essa eu não Eu fiz sabia. 2 anos de serviço social, cara. Meu Deus. Larguei no quarto. Realmente, eu larguei no quarto período. Aham. Eu lembro que eu larguei, eu tava no meio de uma aula, no meio da aula da professora, eu levantei no meio da aula, falei, não aguento mais, fui no colegiado pedir desligamento. No meio da aula.
Acho que. Não fala o nome do professor. Ah, nem lembro, cara, nem lembro. Foi, sei lá, eu já tava muito saco cheio. Não, né? Mas enfim. Mas foi massa. O Natan eu conheci em 2009, 2. Foi quando eu ingressei na UFES. E o Natan não gostou de mim na primeira vez e me achou um playboy safado. De onde você tirou isso? As pessoas não gostavam de mim na UFES, cara. O pessoal achava que eu era muito esquisito. Não, cara, você é um cara muito confiante, brother. Você, se a pessoa, você pode ser um pouquinho intimidador no primeiro momento que a pessoa te conhece. Então, a primeira impressão que eu tive de você foi de um cara, assim, totalmente, o cara que é popularzão, tá ligado? O cara do filme americano que usa a camisa do time de futebol e não sei o quê, o que é o malandrão e tal. Mas não quer dizer que eu não gostei de você, mas eu falei, pô, esse cara aí é cabuloso, esse bicho é sinistro. Acabou. Caralho. Maior Ô, eufemismo que eu já vi pra não gostar de uma pessoa, o Natan acabou de usar agora. Era melhor que falar que não gostou. Não, ô, ué. ô, Romero, você lembra do Nicholas Ewens? Lembra do Nicholas Ewens? Lembro Lembra? Ele falava meio assim, Cara, Baker Tanner, Post. you have all the characteristics to be a great quarterback. You're tall, you're handsome, you're smart. Aí, pronto. Tudo que Aí, não é preciso pô. ouvir. Eu já chegava assim, né? Vapo. Mal sabia ele que eu era horroroso. Mas Mas é é a isso. vida. Natan, fala de mim. Fala pra gente. De mim não, fala pra mim. Cara, De mim é então, foda. meu nome é Natan, eu fiz 33 anos há uma semana atrás, na verdade. Happy birthday, 33, bro. Pô, idade de cara, Jesus, como a galera diz aí, né? parabéns bíblico. É, pô, exato. Marcante. Eu conheci o Romero. Eu tava pensando aqui, a gente combinou de dizer como se conheceu antes de começar a gravar, e eu não lembro como eu conheci vocês, mas eu comecei a pensar. A primeira memória que eu tenho do Romero, eu não sei se foi quando eu conheci o Romero, mas a primeira memória que eu tenho do Romero foi no CCA, e eu tava usando essa camisa do Corinthians. E, e eu lembro que ele falou que essa camisa era do ano de 2005, não é isso? Depois da Libertadores, a Libertadores que o Tevez Essa é foi. a camisa Que do o Tevez Tevez, é. estava. Isso, que tomou 3-0 do River em São Paulo, que a torcida quis invadir para matar os jogadores, não sei o quê. E eu lembro de você falando dessa camisa. É a primeira memória que eu tenho de você. A sua Então, memória tá boa, hein, constantemente. cara? Pois é, eu posso ter te conhecido antes, mas a primeira vez que eu lembro do Romero, você corintiano reclamando do time. Eu falei, pô, esse cara é gente boa, vamos dar bem com ele. E a primeira memória que eu tenho do Lenner é da cantina lá da UFES. Você chegando na mesa para trocar ideia com a galera, pô, o cara super sociável, fazendo piada com todo mundo, trocando ideia, e aquele cara malandrão do time de futebol americano e tal, popular, carismático e tal. Essa é a primeira memória que eu tenho de vocês. E, e é isso aí. E estamos aí Quantos até anos hoje, né, atrás? cara? Tem muito tempo, né, velho? Acho que foi 2011 que eu conheci você. Aham. Porque 2009 eu tava no serviço social ainda. Eu troquei para letras em 2011. Então, 12 anos que eu conheço você. True, true, true. É verdade. Romerete, fala tu. Eu, quando eu conheci vocês, eu acho que eu conheci o Natan antes, na verdade. Eu acho que o Natan, se eu não me engano, a gente jogou bola na UFES. E eu É, lembro que isso era muito ruim. fato. Não vou nem tentar discutir. Caramba. Então, tipo assim, foi tipo assim, tá, vamos jogar bola. Aí bota uns caras da letras, como sempre. Falei, meu Deus do Ah, céu, mas cara. Mas eu acho que você tava nessa pelada assim. Jogou o Lucas, né? Que também é nosso Arian, amigo. esses bichos, né? E, nossa, esse bicho era outro ruim também. Eu não É, lembro exatamente. também. Uhum. Mas eu lembro, mas claro que a gente não chegou a conversar. Acho que foi tipo a minha turma contra a sua, alguma coisa assim. Não chegamos a conversar É, nada, tipo, mas eu lembro disso, assim. E o Lenner, eu acho que foi, sei, não lembro realmente que era professor, né? Mas também não chegamos a trocar muita ideia, nada do tipo, não, né? Imagino eu. Não lembro também tanto assim, mas na faculdade, claro, a gente se aproximou mais. Isso. E a primeira impressão do Natan foi, acabei de dizer que o Natan era ruim, e o Lenner, não foi muito, como eu primeira não lembro impressão, tanto, Natan, não lembro Natan é dessa. ruim. A gente Pois, boa, mas foi mesmo. jogando bola. Você tinha um cabelo até mais comprido, não tinha, Natal? Tá ficando Eu doido. tinha cabelo cacheadão, comprido. Então, eu lembro Pois é, justamente, era você mesmo. bons Provavelmente tempos. era você, exatamente. Uhum. E o Leno eu lembro mais, assim, na faculdade mesmo, né? E não, nunca tive problema, não. Ele realmente, como o Nathan falou, ele tem essa personalidade mais expansiva, né? Então, É. mas isso aí um monte de gente tem, então também não é nada que
que chega a me Eu incomodar sou tão tanto. tranquilo, não falo com ninguém, pô. Nem gosto de conversar. Ué, mas isso é bom, isso não é uma coisa ruim, não. Ué. Não, total. Isso não é uma coisa ruim, não. É, Mas eu causa uma lembro do Romero estranheza. no começo, assim, de amizade, assim, no futebol americano, né? É, aí depois que a gente começou a se reaproximar mais na UFES, e a gente teve Erel, o FMG. Você chegou aí pra Enel também, em 2012? Acho que não. Não. Mas você foi pra Enel em Um 2011. que foi no sul, né? Foi em Floripa, foi em Floripa. É, isso aí. Não, eu fui para um no Rio de Janeiro depois. Foi, nem sei se foi nacional, acho que foi regional, sei lá. Pode crer, pode crer, pode Não, crer. eu só fui no Enel, realmente. No Erel, na verdade, né? O de Minas. Isso. E foi onde eu EREL, para quem não comecei está a namorar a entendendo, é Laís. Encontro de Estudantes de Regional, Letras, isso. né? Encontro Regional de Estudantes Regional de Estudante Letras, de Encontro Letras. Nacional de Estudantes de Isso. Letras. Foi Romero, repete, Romero, por favor. Foi onde eu comecei a namorar a minha esposa, nesse específico encontro, nesse Ai, que Erel. lindo! Uhum. É Ah, que fofo. verdade. É verdade, muito foda isso. Eu gosto dessa história, eu acho massa. Isso aí, tem Moleque, 13 anos. o que o Erel une, nada separa. Acho que muita gente discordaria dessa frase, mas É, vamos continuar. Todo mundo discordaria com essa frase. É, sim. acho que eu sou uma Eu, exceção aí no inclusive. caso, mas É, eu você, inclusive. você é a única exceção dessa É, parada. é, Cara. eu acho que nenhum Mo- Romero discordaria dessa frase sua. Exatamente. E deixa eu falar, por que vocês começaram a dar aula de inglês? Começa aí, Romero. Essa é boa. Tipo assim, eu tava no ensino médio e eu sempre, vamos dizer assim, eu sempre tive facilidade, né? Eu era bom aluno. Não Uhum. queria bosta nenhuma com a vida, mas eu era bom aluno, assim. Então, eu era bolsista, inclusive, eu estudava no Americano Batista e eu tinha bolsa, né? Por ser bom aluno e tudo. Eu não sabia o que fazer no ano do, no último ano, né? Do vestibular. Foi naquela transição do vestibular normal para o Enem, né? Que hoje em dia é tudo Enem. Uhum. E aí eu tava no CCAA, e aí a Poliana, que a gente conhece, a Poliana foi a nossa coordenadora, né? E a Poliana Assistindo. falou assim, Poliana Falou Tá falou assistindo? que ia assistir. Tamo junto, Poliana. beijo, Poliana. Poliana virou para mim, eu lembro dela falando assim, Romero, você seria um bom professor de inglês. E aí, outras pessoas, essa é interessante, que outros colegas meus, eles pediam para estudar comigo, para tirar dúvida, né? E eles falavam sempre, eles falavam não, mas já me disseram, já me deram um elogio no ensino médio que eu não esqueço. Eles falaram, Romero, você é muito didático. E eu, adolescente, ouvindo, falando, como assim, que peste de elogio é isso, né? Falou, você é um cara muito didático. A última Que coisa que eu elogio adolescente que eu ouvi, estranho. né? Exatamente. Enfim, aí eu falei, esse negócio de letras aqui, né? Eu sempre tive uma certa facilidade com inglês. Aí era uma matéria que eu não precisava estudar para passar, né? Falando de ser confiante, eu falei, cara, eu não preciso estudar para passar em letras em inglês. E aí eu fiz letras em inglês e aí foi meio que o caminho natural, né? Depois que começa o A estágio e licenciatura, né? vai É, direto. fazer as Faz a matérias licenciatura, pedagógicas. começa a dar aula. Uhum. 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 Exatamente. E aí foi direto. Mas não tem um porquê. Não vou dizer que eu sempre sonhei em ser professor, não. Não tem esse blá blá blá, não. É Uhum. mesmo? Mas Você foi teve, assim. você teve o que nem todo adolescente teve, né? Umas pessoas falando que, e aí, eu acho que seria uma boa ideia se talvez você Um seguisse. direcionamento. É. Mas, modéstia à parte, eu acho Hum. que, tipo assim, a gente escolhe muito cedo. Então, é meio que se você set your mind to something, entendeu? Se Uhum. você falar, cara, se eu tivesse decidido fazer engenharia, eu acho que eu teria também um bom potencial para ser um engenheiro razoável, entendeu? Então, Uhum. foi só a questão de ter escolhido letras que me fez ser professor. Não acho que E ter estado tão era bem, ser tão destino, bem nada desse sucedido tipo, assim, não. né, Romero? É. É, como eu te disse, né, depende. Eu acho que se você realmente decidir fazer aquilo direito, você tem potencial para fazer, independente do que você escolher. Mas Entendi. foi assim que eu comecei. E você, Nathan? Cara, eu sempre fui muito perdido nessa área, nesse quesito. Como falei antes, eu fiz 2 anos de serviço social, porque quando você tem 19 anos, você tem que escolher, 19, 17, 18 anos, você tem que É escolher alguma muito coisa. cedo, né, cara? E Muito cedo. aí, eu falei, sei lá, psicologia. Aí eu fui fazer a prova de psicologia, e para psicologia na UFES, eu descobri que tinha biologia 2 dias antes da prova, específica, porque eu também não estava levando muito a sério. E aí fiz serviço social, fiz 2 anos, larguei. E eu entrei na letras de inglês simplesmente porque eu também era bom em inglês. Só, assim, é um negócio que eu sei que eu vou conseguir fazer, que eu vou entrar. E, quer saber, eu vou pegar um diploma e ver o que acontece.
E aí eu comecei a dar aula, cara, eu fui pegando gosto. Então não foi uma questão de. Foi bem Uhum, diferente da sua história, Romero, de botar a minha. De alguém chegar pra mim, acho que você tem talento, não sei o quê. Pô, uhum. eu fui descobrindo, fui fazendo, fui descobrindo. E eu descobri que eu gostava. Eu, enfim, a gente depois vai conversar sobre os motivos que me levaram a largar a profissão. Mas eu gostei bastante de dar aula. Foi uma parada que eu gostei desde cara, assim. As primeiras aulas que eu dei, eu já falei, caraca, que maneiro, vou explorar essa parada aí. E dei aula durante 10 anos, em 3 países diferentes, no Brasil, na China, e um pouco aqui na Bélgica, antes de largar também. E não me arrependi, mas assim, foi muito por acaso, cara. Eu fui descobrindo aos trancos e barrancos. Não foi nada de, caraca, um sonho que eu quero atingir. Foi, É Não tem esse apareceu na minha romantismo, frente, não, eu exatamente. mergulhei. É É, para impressionante mim, pelo como que as menos, não nossas teve. histórias são diferentes. Porque eu sempre quis ser professor. Caraca. E é isso, cara. Mulher, não sei o que aconteceu. Não, mentira, eu sei. Com 8 anos de idade, eu tava na antiga quarta série, onde todos meus amigos tinham 10 e eu tinha 8 anos de idade. Eu olhava pra tia Não é mais Tânia, quarta série? agora é quinto ano. Tô por fora. Caraca, Natan, você tá muito por fora mesmo, porque já Não tô mudou há muito sabendo de tempo nada isso, mais tá? mesmo. A tia Tânia, que era minha professora de estudos sociais, naquela época a gente tinha duas professoras, né? Era a Júlia e a Tânia, minhas professoras. Eu olhava pra tia Tânia e falava assim: essa mulher é braba, tá, filho? Caraca, ela sabe muito dessas paradas. Eu com 8 anos. Eu falava assim: eu quero Caraca. ser Já é esse cara. precoce, hein, bicho? É, É, eu mano, quero ser esse. 8 anos. Eu falei assim: eu quero ser esse cara que sabe muito de uma coisa só. Que tipo assim, o cara é especialista numa É um parada, bom entende? objetivo. Muito doido. Uhum. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, não quero falar quantas vezes eu fiz vestibular na minha vida, né? Mas foram algumas, né? Eu fiz o primeiro vestibular para ciências biológicas, eu queria dar aula de biologia. Depois eu fiz matemática, eu queria dar aula de matemática, Meu tá Jesus. Matemática, eu não ligado? sabia dessa, não. Fiz matemática, eu estudei 6 meses na UFES fazendo matemática. Depois eu fiz, na época do desespero, né? Depois da, sei lá, 18ª vez que estava no vestibular, tentei fazer administração e tal. Mas eu sempre tava, Mas por fiz que que os... você largou? Por que que você largou biologia e matemática? O que fez Não, você sair fora? eu não larguei, eu não passei. Ah, você Ah, você fez vestibular e não tentou, passou? fez Ah, ok. vestibular, Mas Isso, você não falou fazendo que você fez vestibular, mas 6 eu meses? Você passei. acabou de Não, falar que não. você fez 6 meses? Não, porque a segunda fase de matemática na UF, você estuda 6 meses, duas disciplinas. Tem três Ah, é, provas tem e tem essa que passar. parada. Não Entendi. passei. É verdade. Hum. Mas quando eu fui fazer 21 para quando eu fui fazer 21 para eu continuar com o plano de saúde do meu pai, eu tinha que estar fazendo faculdade. Aí eu entrei na Que particular. critério esquisito. Não, muito doido. E eu fui fazer letras, porque eu sempre fui bem na disciplina, sabe? Na verdade, como falei pra vocês, assim como o Romero, né? Eu não tive problema na escola. Na escola eu achava massa, eu gostava de tirar nota alta e era ótimo, sabe? Eu gostava muito. E português sempre foi uma coisa que eu gostei e tal. Só que quando eu fiz particular para letras português, não era português e inglês ainda, não, era letras português e inglês, eram os dois. E abriu vagas remanescentes na UFES e eu fiz a prova de transferência, né? Para fazer Hum, letras português. Então, eu fui fazer letras Uhum. português na UFES. Trabalhando no CCAA, abraço para o amigo Túlio, trabalhando no CCAA, na secretaria, tinha um camarada chamado Jason Kane. Vocês pegaram o Jason? Lembra do Jason? não, Não, Não? Jason Kane. Eu trocava ideia com ele. Ele era da mesma época do Julian. Lembra do Julian? lembro. não, Julian Lozen. Também foi da letras, tô por Natan. fora. Ele fez letras. Casou com a Beatriz? Nunca Não? ouvi. Ok. Também de letras. Hum. Mas enfim. O Jason falou, faz a prova pra dar aula. Eu falei, tudo bom? Aí ele falou, faz a prova. Aí eu fiz. Aí eu passei. E minha primeira vez que eu dei aula de inglês na minha vida foi no CCA Vitória. E o Jason King fez meu treinamento de metodologia e tal. Nossa. E foi quando eu comecei a andar com o pessoal de letras em inglês da UFES. Entende? Uhum. Mas foi, eu comecei a dar aula no CCA, aí CCA Vitória, CCA Laranjeira, CCA Cariacica, aí eu fui Nossa. Cara, CNA, aí eu fui Tem CC coordenador em da... Cariacica? Tinha o CCA Cariacica, eu fui substituir algumas vezes lá um professor pro Ah, Fred, lembra do Fred? Fred Matos? Frederico Matos? lembro. Lembra do Sim. Frederico Matos? Gente boa, também lá do CCA de Vitória, o Romero. Uhum. É não carioca e tal, conheço. flamenguista, gente Uhum. boa. E Franquista.
Fui trabalhar na Uptime, como coordenador pedagógico, e dar aula, dar aula, dar aula, dar aula, dar aula, e cá estou desde então, Massa. dando aula de Hum, inglês. Não foi uma escolha hum. minha dar aula de inglês, eu queria dar aula, ponto. E Ah, sim. inglês foi Uhum. uma consequência, né? Porque não sei vocês, como que vocês aprenderam inglês, Romero? Você fez CCA? Nathan, como que você aprendeu a falar inglês? Eu estudei no CCA também durante muito tempo. Mentira, for Eu, real? sim, eu estudei, eu comecei em Vila Velha, lá em Taparica, Uhum, tinha uma unidade lá, uhum, e aí eu fiz até o Team 7, Team 8, uhum, mas eu sempre achava muito, para mim, assim, eu sempre achava bem fácil, eu aprendia muito rápido, sacou? Aí uhum. eu meio que perdi interesse, e falei, ah, mãe, sou fluente já, me tira desse negócio aí. Aí eu meio que parei e eu fui terminar depois na UFES, no Centro de Línguas da UFES. É, Aí eu fiz um nivelamento e peguei direto lá no último nível, só fiz para ter o diploma mesmo. legal. Mas se fosse, o meu inglês é praticamente todo CCI também, cara. Isso. E no meu Hum. caso, eu nunca tive oportunidade de fazer assim, dinheiro, né? De fazer curso de inglês. Então, eu Uhum. aprendi na marra, né? Autodidata, em casa, querendo muito e tal. Eu tenho Tanto que muito, cara, eu respeito muito isso, porque eu tenho muita dificuldade, cara. Eu eu não consigo também. Não, entender. A gente já hoje eu pode vou começar. Não, tentar. Eu também. eu não consigo entender como eu vejo pessoas aqui, e tal, estrangeiros que vêm para a Bélgica, eu não consigo entender como que tem gente que aprende o idioma do zero, só tipo no mundo real, tá ligado? Eu preciso Uhum. de um ambiente controlado de aprendizado. Eu não consigo, sei lá, como é que foi a experiência para você, já que você mencionou Não, isso aí? Como é que você tipo foi aprendendo assim, na marra? fui. Deixa eu fazer as contas aqui. Friends é de 94, eu fiz ensino médio em 2001, eu sou bom de data, né? Então 2001, 2002, 2003 foi o meu ensino médio, né? E com 2001, 2002, Uhum, 2003 eu tinha 13, 14, 15. Não, 14, 15, 16 anos. Eu não tinha nada pra fazer, mano. Eu uhum, tirava a nota máxima nas provas, eu não tinha que estudar, eu não uhum, precisava fazer dever de casa. Quer dizer, eu fazia porque era rápido, mas eu chegava em é. casa, era Warner Channel, toma, 2 episódios de Friends. Aí depois eu mudava pro Sony Entertainment Television, assistia os meus 2 episódiozinhos. Então, a repetição daqueles episódios me fez eu assistir tanto Friends na minha vida que às vezes eu tinha que ir na cozinha tomar água, eu ria de uma piada que tava na televisão, tá ligado? Que Uhum. na época, eu não sei se os jovens sabem, mas a Netflix não tinha como pausar um episódio, entendeu? Então, tipo, eu Que ria nem de jogo piada online. lá, tá ligado? Aham. Muito doido. E eu sempre gostei muito do Que inglês. A minha massa, cara. irmã, ela fez CCA na época que era aquele prédio onde fica o CEP, né, o curso preparatório para concurso. Na época que tinha uns Uhum. 5 andares, 600 professores, 15 mil alunos. Ela fez nessa época aí. Ela chegava falando inglês em casa e eu achava muito massa. Eu falava palavrinhas bonitas em casa e tal. E no meu primeiro emprego foi numa loja de departamento, que eu não vou falar o nome, porque não tá patrocinando a gente, mas foi Riachuelo, onde eu vendia calçados, e eu tive a primeira conversa em inglês com um casal de britânico, dois senhorzinhos. Ó, Hoje, eu lembro da conversa que eu tive com eles, eu errei várias paradas. Várias claro. paradas. Mas eles Uhum, me entenderam e compraram a sandalinha que eles queriam lá. Falei, pô, uhum. ruim eu não Mission sou. É um orgulho, né, accomplished. mano? Pô, A primeira conversa com o gringo a gente nunca esquece, né, cara? Pô, ruim eu não sou, mano. Tá ligado? Eu dei um jeito, eu conversei. Aham. Eu tava pensando assim, era o Joey conversando com o Cheddar, tá ligado? Na minha cabeça. Tudo, durante muito tempo, Que isso eu vou maneiro. falar pessoalmente, na minha carreira de teacher, até o meu quarto, terceiro ano de aula, eu não gostava do meu inglês, mano. Eu achava assim, o meu inglês ele é falso, o meu inglês ele veio de um rótulo, de uma sacola de Friends, sabe? Tudo que eu falo Hum, veio de um filme. Eu sempre achei isso. Eu só comecei a me Uhum, soltar mais quando eu comecei a conversar com a galera da UFES de letras em inglês, porque a gente falava inglês no hum, corredor. Foi quando eu comecei assim, consigo defender um ponto de vista, só que eu já dava aula. Eu conseguia explicar a uhum. diferença de this, that, these, those, tá ligado? Mas eu uhum. não conseguia defender um ponto de vista a respeito da monarquia inglesa do século XVII, entende? É. Então, foi muito difícil para mim, assim, nesse começo, aceitar que um autodidata podia dar aula, entende? Ah, sim. É, Caraca. mas é uma transição. Realmente a gente tem, muita gente tem essa síndrome de impostor, né? E a Uhum, gente tem muito essa questão de, nunca morei fora, mas e tem muitos alunos que têm isso, né? Que talvez já tenham chegado para você e perguntado, mas, né, qual a sua experiência? Já morou fora? uhum, Né? No sentido de você É, precisa ter essa exato. vivência de inglês para conseguir ensinar inglês. Então, acho que uhum, é um questionamento normal que a gente tem mesmo.
Muito Mas bom. só sobre como eu aprendi também, eu fiz realmente o final, né, no CCA, mas o meu CCA eu cheguei a fazer acho que 2 anos só. Uhum. 2 anos. Eu É. também vim bem, vamos dizer assim, já preparado para o CCA graças a videogame. Eu não gosto de Friends, Boa. não acho Friends legal, mas eu gosto muito de videogame, vocês sabem. Uhum. E eu lembro, cara, eu tenho uma memória muito, muito afetiva nesse sentido. Eu lembro quando eu tinha o PlayStation 1, Uhum. meu pai comprou o jogo do Digimon, e Eita, o jogo do Digimon só tinha em inglês naquela época. esquece. Então eu jogava com um dicionário. Mentira. Nossa. Eu jogava com um dicionário. Para tentar fazer o Digimon evoluir do jeito que eu queria, eu tinha que fazer as decisõezinhas lá, não sei o quê, e o cara mandava a frase, tá? You have to level up. Motivação, E rapaz. eu ficava tipo assim, you, aí você vai associando, tipo assim, you já é você, né? Aham. Help, então, e você vai associando. Eu lembro disso quando bem, bem novo, PlayStation 1, se pegar a data, eu ia muitos anos atrás. Eu vou abrir E aqui pra aí, ver. uhum. Pera aí. Pode olhar, Mas, cara, pode isso é uma procurar. ponte muito interessante, é uma parada que eu tô descobrindo agora, porque a gente falou nisso na live, eu moro numa cidade chamada Lier, que é na Bélgica. E aqui o idioma nativo é holandês. E eu já moro aqui há quase 3 anos, e eu tô aprendendo devagar e tal, tô tendo uns problemas com confiança. Para mim, assim, o que tá bem claro, e uma parada que eu talvez não tenha falado tanto com os meus alunos, né, porque eu era professor de inglês, você, o que vai fazer você ultrapassar o que vai ser o diferencial no seu aprendizado é você ter uma motivação para aprender, cara. Se você tem que ter alguma coisa, você tem que ter um motivo para aquilo. Pode ser qualquer coisa, pode ser um gosto inerente pela língua. Tem gente que é assim, tem gente que só gosta de inglês, tem gente que Uhum, gosta muito de francês, por exemplo. Tem uma galera que gosta muito de espanhol por questão cultural latino-americana. Você, no seu caso, e no caso de muita gente também, tem gente que aprende japonês por causa de videogame, cara. Tem gente que uhum. aprende japonês por causa de De mangá, mangá, sacou? exatamente. Por Uhum, causa de anime. uhum. No meu caso, o meu inglês, eu lembro, o primeiro livro em inglês que eu li na vida foi Harry Potter 5 e A Ordem da Fênix. Eu lembro que na época lançou em inglês primeiro no Brasil, antes de português, alguns vários meses antes, assim, uns 4, 5 meses. E na época eu era muito fã de Harry Potter e tal. A J.K. Rowling não tinha ficado maluca ainda, então eu ainda gostava da série. Aí eu queria muito ler, cara. E assim, o meu inglês na época, eu acho que eu tinha uns 12 anos, já era bom, mas não era nada, assim, ler um livro inteiro de 400 páginas não era. Mas, Claro. mano, eu peguei o livro, com o dicionário do lado, e eu fui lendo, velho. Porque eu queria ler, porque eu era muito fã, e eu tinha uma parada, um fator motivacional muito forte ali, Uhum, sacou? Me engajando ali na língua. E eu fui um uhum, esforço intelectual desgraçado, mas que para uhum. mim foi um fator que determinou ali a minha, não, vou ler, vou fazer e tal, e com certeza isso me ajudou muito a desenvolver a minha habilidade de inglês também. Então acho que Isso é você ter uma muito parada que te importante. interessa é muito importante, mano. Com Ó, certeza. isso é fato. E, Isso é. vou trazer outra demanda então para vocês. É, hoje, não sei como é que. Mais por Romero, já que o Natan está mais lecionando, né? Novos alunos, eles aparecem mais por indicação do que propaganda, correto, Romero? Fato. Fato, beleza. Professor Então, particular, sim. isso, professor particular, que é a nossa área de Acho que uma trabalho, né? escola vai ser a questão mais do De, marketing, mas de acho que marketing, professor né? particular, sim. Isso aí. Raramente você tem um pedido de um aluno, um futuro aluno, um novo aluno, diferente do que, estou querendo praticar, só quero praticar a conversação. Essas frases, assim, padrões de Uhum. estudantes, assim, e tal. É, quando você tem o primeiro encontro com o aluno, você faz esse tipo de abordagem que o Nathan falou, de qual que é a sua motivação, por que que você precisa, é para trabalho, é para viagem, é para negócios. Então, olha, claro, tem que ser feito, na verdade, né? Uhum, Não tem como, no meu ponto de vista, não tem como você não fazer esse tipo de pergunta, porque, tipo, você vai trabalhar em cima do que a pessoa precisa, né? Eu não, como professor particular, eu tenho que entender que o meu maior diferencial é a minha adaptabilidade. Então, se eu tenho um aluno que precisa do inglês para negócios, é óbvio que eu preciso, né, fazer uma coisa que vai ajudar ele no inglês para negócios. Se eu preciso de um aluno que vai para Disney, a gente precisa simular a pessoa indo para Disney, né? uhum, Então, isso vai variar, não tem como não mexer com isso. uhum. E aí tem vários pontos que a gente pode seguir, né, de acordo com a sua pergunta e com o que o Nathan falou, mas tem uma coisa que o Nathan falou que é muito interessante. Eu, estudando sobre isso, sobre a parte motivacional, né, a gente descobre que tem dois tipos de motivação. Não sei se vocês sabem. Sabia que tem dois tipos de motivação?
Existe motivação Intrínseca e extrínseca. exatamente, intrínseca e extrínseca, né? Então, Uhum. falta muito hoje em dia. Você sabe a diferença, Nathan? Explica pra gente. Intrínseca é aquela que vem de dentro, né? Parte Uhum, de um interesse inerente que você tem, um gosto particular, e extrínseca de uma necessidade externa. Uhum. Para uhum, trabalho, por exemplo, você precisa para se comunicar no seu dia a dia, alguma coisa externa que está te fazendo buscar aquele objetivo. exatamente. E aí, dito isso, né, tentando alinhar com a pergunta do Leonard aqui, Uhum. toda vez que a gente recebe um aluno, que eu recebo um aluno novo, eu percebo que em 99% dos casos, a motivação, vocês acham que é intrínseca ou extrínseca? Isso. Diria que extrínseca. Exatamente. As pessoas É. aprendem, e isso é uma crítica que eu tenho a, vamos dizer assim, toda a sociedade, as empresas, tudo. As pessoas aprendem inglês porque estão pedindo a elas para aprender inglês, É. né? Muito pouca gente vem aprender inglês porque quer aprender inglês. Aí eu pergunto, mas Uhum. você quer aprender inglês por quê? Fala, eu quero aprender porque eu preciso para o meu trabalho. Eu quero aprender porque eu vou viajar, entendeu? Então, esse quero nessa frase significa um preciso. Eu preciso aprender por É. causa do meu trabalho. Eu preciso aprender porque eu vou viajar, né? Então, claro que aí eu vou falar baseado em nada, tá? Uhum. Mas eu acho que a motivação intrínseca, ela tem uma força, assim, estratosférica nessa questão de aprendizagem, Tanto que sabe? deu certo Então, para nós três, né? é, você querer aprender, cara, Sim. é um diferencial monstro. E aí eu tento trabalhar muito isso com meus alunos também, né, assim, no sentido de eu vou mostrando que o inglês é interessante, né? Que, tipo assim, cara, aprenda essa habilidade. É uma habilidade interessante de se ter, entendeu? Não é só você aprender porque você precisa fazer alguma coisa. Então, eu acho essa parte interessante também de trabalhar com os alunos desde a primeira aula, né? Quando eles É. perguntam, né? Quando eu pergunto o que eles precisam fazer. Mas é um bom ponto para refletir, com certeza. A Poliana mandou aqui no chat que chegou atrasada, mas está aqui vendo desde o início. Eu Hum. falei que ela estava Show. Oi, assistindo, se Poliana. quiser acreditar. Tudo Um bem, beijo para Poliana? todos os nossos telespectadores. Todos os nossos 7 telespectadores. Ó, Telespectadores. telespectadores é muito anos 2000, É né, cara? muito anos 90, cara. Vamos É. falar em Pô, desculpa, 90, o sou Digimon, milênio. ó, o Digimon World é de 99, tá? Ah, o Ordem da Fênix é de que ano? 2001, 2002, né? Qual? Ordem da Fênix, Harry Potter. Peraí. Nem lembro. Mas isso que 2000, você está falando é verdade, Romero. Eu sei disso porque agora eu não estou mais dando aula, mas eu desenvolvo conteúdo pedagógico para plataformas digitais. Uhum. É o trabalho que eu faço hoje em dia. E eu fiz um curso para empreendedores, para uma empresa privada aqui e tal. E uma das coisas que eles queriam que a gente conversasse sobre era sobre motivação. E motivação intrínseca, tem pesquisas que consistentemente indicam que para você ter objetivos a longo prazo, a motivação intrínseca é essencial, Crucial. é muito mais efetivo. Então, sem Tá dúvida, aí, concordo plenamente. tá aí o que eu precisava para basear minha opinião, Isso que era aí. baseada em nada, agora ela é baseada no Baseado em Natan. Agora, fatos exatamente. de Calcado em fatos, estudos meu do amigo. Nathan, que precisou apresentar um assunto. É É. foda. Com relação a. Eu gosto muito quando eu tô. Vamos lá, tem um aluno novo. Aluno novo, ele. Sei lá, ele é veterinário, ele é músico, ele é. Sei lá, ele é engenheiro aeronáutico, sei lá, qualquer coisa. Eu gosto muito de superlativos, assim, eu gosto muito de perguntar o mais e o menos, né? Ô, Romero, você tem algum aluno que você tem aula, sei lá, 2 vezes por mês? 2 vezes por mês? Tem, já tive, né? Quinzenal, você está dizendo, né? Uhum, Já uhum. tive, mas no geral a pessoa tenta fazer semanal, mesmo que seja uma vez, né? Isso. Duas, três. Normalmente Uhum. as pessoas preferem, né, uma, duas ou até 3 vezes Uhum. por semana. Natan, você chegou a lecionar particular no Brasil? No Brasil, cara, muito pouco, muito Muito pouco. Eu nunca pouco, né? Eu tava tive pensando nada, aqui nada. porque você estava lecionando no CCI, você lecionava muitas aulas no CCI ou não? Sim, sempre tive 8, 9 turmas, no mínimo. Caraca, 8, 9 turmas é Então, muita turma no CCI. Muita é turma no coisa pra CCI. caramba, cara. Imagina É você muito, sendo porque Juninho tem de muito Melli com dever de 14. casa, né, cara? É muito doido. Mas vocês falaram de alunos que tinham aula. Você mencionou agora aluno que tinha aula no intervalo de tempo maior de uma semana. Como que era a evolução dessa galera, Pô, então, na sua eu não experiência? Não pego tinha aluno um por quinzenal. mês. Eu não pego aluno Aham. quinzenal se ele for básico. É difícil, né?
Se o camarada ele já foi um cara que já conversa bem, né? Já tem o conteúdo, ele quer Uhum. manter a conversation com a pessoa sendo o tutor, né? Poder fazendo Sim. né? Aparar as arestas, assim, tudo bem. Mas isso tem que fazer uma coisa em casa, né? Você bota pra ele pra assistir alguma coisa diferente, passa um dever de casa diferenciado e tal. Romero, você Uhum. também faria a mesma coisa? Não, não teria problema não. Eu só deixo a pessoa consciente que, assim, é devagar, entendeu? É, É. não tem Né? Mas como. eu não tenho problema não. Se eu puder atender a pessoa, eu tento atender. De falar pra ela que ela vai Isso é ter um um, isso é trabalho um, maior, né? isso é um desafio maneiro, cara, pra gente falar, porque você gerenciar a expectativa do aluno. Aquela Muito. clássica pergunta: quando é que eu vou ficar fluente? Quando é que eu vou poder, não sei o quê? Sacou? Essa galera que chega, mano. Porque um problema muito grande no nosso, na nossa profissão recente, hoje em dia não é mais recente, né? Mas são esses cursos de inglês que prometem inglês fluente em 12 meses, inglês fluente em 10 meses, que é uma parada muito relativa. O que vocês acham disso? Cara, vamos lá. Deixa eu começar aqui, depois o Romero pode falar também com propriedade. Quando eu começo um aluno novo, a primeira coisa que eu falo é assim, vamos ter uma aulazinha primeiro pra gente se conhecer, né? Primeiro, Uhum. hi, nice to meet you, tudo bem? Aí você fala o que é que você gosta, o que é que você não gosta. E eu falo isso para a maioria dos meus alunos. Você pode encontrar um teacher que vai te cobrar 2 mariola. Você pode encontrar um teacher que vai te cobrar 1.000 conto. Entende? Só que se o santo Uhum. bater com um teacher de 2 mariola, você pode se desenvolver tão bem quanto o camarada que você está pagando 1.000 conto a hora. Entende? Concordo. Então, tipo assim, muito mais do que eu, enquanto teacher, Romero, enquanto ensinador, entende? Como que essa ligação entre student e teacher é, é primordial, entende? Não Claro. só a questão da necessidade, né, da motivação intrínseca e extrínseca. Se Uhum. o santo não bater, moleque, você entende? Eu consigo Claro. dar aula pra Porque o teacher é vascaíno, um mas não é grande sempre. motivador. Hum. O teacher é um grande motivador, né? Na aula Com particular, na certeza. verdade, muitas vezes ele é o único motivador. Uhum. Então, porque a pessoa não se motiva, então a motivação depende totalmente de você. Muito, Pois é, muito. Por isso que pois eu não é. falo do Mas, tempo. Uhum. Não não, falo. não Como é que tem você como lida falar. você não fala de tempo, então? Você não toca nesse assunto nas Não. aulas? Se ele Não tem como. perguntar, professor, E se quanto eu não tempo eu perguntar? preciso? Isso. Se ele, Isso. quanto tempo eu preciso para poder ficar fluente? Eu falei, Deus sabe. Eu sempre falo Uhum. assim, Deus sabe. Eu Porque falo. aí eu falo exatamente isso. Depende. Depende se você gosta de mim, depende se você está estudando, depende se você tem acesso ao inglês toda Uhum. hora, depende Obviamente. como é que você tá no seu dia a dia, se você consegue assistir coisas em inglês, se você tem interesse, se você Uhum. gosta. Se você não gosta, vai ser foda pra você. Não tem como. É, Muito depende, exatamente. sabe? A gente trabalha com uma coisa muito impalpável, né? Insta. Nada exato. Exatamente. É. Muito Muito, difícil, muito. muito difícil. Completamente relativo, exatamente, não tem como. E é justamente o contrário do que as escolas fazem, né? Uhum, Brincando com o que o Natan falou, as escolas prometem, né? uhum. E que saia É. falando em 3 meses, 6 meses, ou qualquer coisa do tipo. Eu E que aí já eu falo trabalhei para na os. Uptime, eu sou contra falar nome de curso, mas eu acabei já falando. É, a Uptime ela promete, né? Ela promete aí Todas prometem. é, e eu Cara, o CCA não promete, mano. não Isso promete, que não eu acho promete. legal do Mas aquelas que CCA. Eu não sei prometem, como é que tá agora, mas eu fiquei lá uhum, muito tempo, porque não tinha não Você tinha. Cara, promete que você o vai falar inglês na condensado. primeira aula. mas Não, você peraí, fala. falar inglês é relativo. Você Ah, fala exato, no mas, CCA, mas, ou mas o não promete que slogan. você vai sair de lá fluente, mano. O Não, não. condensado, que é o mais perto que eles têm disso é o condensado, que são 2 níveis em um, mais ou menos, né? Que hoje é praticamente um, que tem uma carga horária ali mais Maior. intensa no primeiro semestre e tal. Uhum, Mas para você, o CCA não esconde de você que o básico são 3 semestres, o intermediário são 3 semestres, e o avançado são 3 semestres. Você vai estar um 9 e ainda tem mais para você pegar um nível C1 ali, né? Se você for um aluno Sim, mais sagaz. Então, isso eu acho legal, assim. Eles não embarcaram nessa. Eu espero que continue assim, né? Não é. embarcaram nessa vibe aí, não, nessa onda aí, não. E tipo assim, eu acho que a parada, falando dos cursos agora, né? Entre por que que o CCI ele é tão grande, assim, tão forte, Isso não é é, patrocinado pelo CCA, tá, galera? A gente não é não porque a gente é. trabalhou lá, né? A gente trabalhou lá há muito É porque a tempo, gente a gente trabalhou viveu lá lá, então dentro. é. a gente Isso. conhece melhor. Isso. Isso. Eu posso até falar o nome dos outros, né? Tipo, o IASIG, a cultura inglesa, são os cursos de Vitória do Espírito Santo, né? São, Isso. são cursos. Wizard.
Wizard, não quero falar mal da Wizard, então não vou falar dela. Mas, Já falando. não, jamais, Deus me livre. Dá certo há muito tempo Hum, e tal. Mas é porque eu acho uhum. que o CCA é mais chance daquele do que eu falei da metodologia, se o santo bate. Eu acho que a metodologia do CCA, eu acho que é mais fácil para os alunos entenderem e absorverem o idioma. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, eu não trabalho com tradução. As minhas aulas, para quem é básico, não são em Perfeito. inglês, mas eu não trabalho com tradução. Você entende isso? Tá ligado? Sim. Tipo assim, eu não vou falar bem assim, galera, verbo to be, ser ou estar. Não vou falar, Nossa, entendeu? tá Não vou falar. maluco, tem Mas eu dou uma ojeriza. explicação, que o verbo to be é um verbo de ligação, que liga uma característica do Aham. sujeito. Você quer trazer um estado, você vai usar essas três formas do verbo to be, que é o am. Então, sabe? Eu explico em português e dou exemplo, Uhum. pergunta, tal. Então, eu acho que a metodologia do CCA é uma metodologia que tem mais gente que se adequa. O Uptime promete fluência em 12 meses. Eu vi gente sair do Uptime fluente. Em Mas 12 eu Em vi 12 meses? mais. meses. Mas eu vi gente. Uhum. Eu vi mais gente do CCI saindo falando inglês mais do que no Uptime. Você entende isso? Então, tipo Uhum. assim, Sim, se sim. você for o aluno para aquela metodologia, então, tipo assim, é o que. Eu lembro, cara, eu lembro até hoje. Meu primeiro treinamento no CCI, eu tô falando CCI, foi com o Wesley e com o Túlio, quando eles falaram bem assim: o grande erro é achar que estamos vendendo geladeira. Não estamos vendendo geladeira. Você não consegue comprar o mesmo curso aqui e ali. Tá ligado? E faz Uhum. muito sentido, entende? Então eu acho que assim, você consegue falar inglês em 12 meses se você se adequar à metodologia do Uptime. A metodologia do Uptime, meu brother, você vai ter aula 3 vezes por semana, você vai ter que fazer dever de casa todo dia, você vai ralar pra É. cacete. Meu brother, se você ralar 12 meses comigo, você fica fluente com 12 meses comigo também. Entende? Depende É. muito de como que o aluno se adequa, tá ligado? Se o aluno vê assim, ok, gostei dessa metodologia, eu vou embora. Eu abomino trabalhar a tradução, mas o Wizard forma fluentes, entende? Sim. Ah, E tá muita tudo gente bem, aprende com a tradução. Sim, você entende? pois é. Ah, com certeza. Uma vez, isso foi um aluno meu que me disse, cara, olha o papo. E aí Hum, eu falei, faz todo sentido. O cara falou, qual é o maior problema hoje em dia, né, da aprendizagem de inglês do aluno que vai aprender inglês? É ele se basear nas exceções. Por exemplo, você falou do cara aí que entrou 12 meses na Uptime e saiu fluente. Esse exceção. maluco é uma exceção. Você Isso. não pode achar que você é uma exceção. Entendeu? Então você precisa ter noção de que não necessariamente porque outra pessoa fez, você vai fazer. Então a gente tem que explicar isso para o aluno. Você, aluno, tente entender isso. Você vai aprender do seu jeito. Se eu soubesse, e eu falo isso para todos os meus alunos, se eu soubesse uma maneira universal de ensinar inglês, eu não estaria dando aula para você, eu estaria em Cancún, entendeu? Porque essa é a verdade. Eu não sei como você aprende. Você não sabe como você aprende. Uhum, Você vai descobrir durante esse processo, uhum, entendeu? Então, é uma coisa muito uhum. complicada de se discutir, na verdade. Muito, E os muito. alunos entenderem isso é muito difícil. Eu Uhum. tento fazer os É. alunos entenderem isso, mas tem que mesmo assim não consegue, então é muito difícil, realmente. É bem complicado. É a parte mais difícil, assim. Mas, tipo assim, no momento atual da nossa carreira, e ainda tô excluindo você de novo, a gente consegue é, escolher o aluno, sabe? Saber esse cara tem interesse, vou com ele até o final, entende? Uhum. Então, os caras que são ponta firme, assim, que a gente quer muito, é, é, ensinar o inglês, né, cara? A gente não tá aqui simplesmente para pagar as contas, sabe? Eu acho que o ensinar um outro idioma, o inglês, eu não preciso falar aqui por vocês sabem, mas para quem tá escutando em casa, não é questão de abrir portas, né? Mas é abrir portas não só de negócio, mas do mundo, de cultura, de você conhecer pessoas. É muito, muito mágico esse mundo, né? De você trocar ideia com um É. camarada da Índia na Itália, tá ligado? Falando inglês. Pô, isso é muito massa. Isso é muito, muito massa. Sim. Ah, isso é fato. E outro aluno me disse outra coisa também, essa semana, tá? Ele estava Uhum, fazendo um paralelo entre aprender inglês e jogar RPG, no caso. E uhum, aí, Oh, excelente. o inglês é uma skill que você precisa para jogar o jogo da vida, hoje em dia, entendeu? Você não consegue ter todo acesso a todo o mapa do jogo se você não tiver o seu inglês. Você não consegue fazer as side quests, que são as missõezinhas laterais, uhum, você não consegue derrotar o Uhum. último boss, que é, sei lá, se aposentar milionário, entendeu? Se você não tiver essa skill. Então, cara, uma vez você identifique isso, eu preciso disso.
trabalha, entendeu? Work and trust, então trabalha e confia, cara. Work É and isso. Trust, trabalho com confia. Eu Inclusive, eu queria tenho dar com ela. parabéns aí pro nosso marketing aí, a parte de identidade visual aí. Todos o time, né? Todas as pessoas trabalhando por trás disso, né? Que fez toda a nossa Sei. arte aí, baseada na bandeira do Espírito A Santo. parte técnica, Parabéns aí, toda a parte toda Exato. a de galera Também a quem tá galera por da trás, TI, a galera. cyber exatamente. Isso. security, isso aí. A galera manda muito, cara. Ô, Natan, deixa eu fazer uma pergunta. Fala Você comigo. recebeu uma proposta de, do nada do nadão, dar aula de inglês na China, moleque. Isso. Na China. Rapaz, Essa aí é doida. foi massa, assim, foi um desafio Quanto tempo você muito morou na doido, China? assim. Eu morei na China 2 anos. Two Nossa. Dei aula lá years. durante 2 anos. Isso. Chongqing. E Chongqing, né? Agora que eu saí de lá, você aprendeu a falar na cidade. Morei lá 2 anos, você falava Qui-Gon Jinn, Chongqing, falava tudo errado. Agora que eu Moleque, não moro mais lá, você sabe falar na Qui-Gon cidade. Maravilhoso. Nossa, eu não Qui-Gon sei Jinn era escrever melhor. até hoje, não sei escrever até hoje, mas Qui-Gon Ah, Jinn não é no precisa. meu coração. Qui-Gon Jinn é massa. Uhum. Cara, foi uma parada que abriu muito, assim, a minha maneira de enxergar o perfil de aprendizado em geral, cara, porque o perfil do aluno chinês médio é completamente diferente do perfil do aluno brasileiro, sacou? Tudo na Eu tive China é diferente, que né? tudo, velho, assim, mas a maneira como eles interagem, processam informação, sacou? É uma questão cultural. é, por exemplo, algumas vezes eu tinha conversa com os pais depois das aulas, eles me perguntavam assim: e o dever de casa? Quantas vezes ele tem que aprender? Quantas vezes ele tem que escrever essa palavra nova que ele aprendeu na sala? 50 vezes? 80 vezes? Eu ficava pensando, caraca, minha senhora, quem é que faz isso? 2017, sacou? Caraca, minha senhora. Mas é a maneira que eles aprendem, cara. Eles aprendem Loucura, velho. assim, velho. As aulas nas escolas chinesas, no ensino regular, as aulas de idioma, são os alunos repetindo as frases dos professores em uníssono em voz alta, mano. É assim, o professor na sala chega e fala, Hi, nice to meet you, I'm Mr. Shi, and then everybody repeats, Hi, nice to meet you, I'm Mr. Shi. E vai, frase por frase, sacou? É muito mais centrado no quadro. Eu tive que mudar a minha letra, a minha escrita completamente. Tem que ser a sua handwriting tem que ser perfeita na China, cara. Tem que ser perfeito, porque eles traduzem a maneira como eles leem os ideogramas chineses, que são muito precisos, e qualquer coisinha que você muda, muda o significado do ideograma, que tem alguns que são uma linhazinha que você muda de lado já é outra palavra. Então, se você faz um 9, o 9 tem que ser retinho, porque se for um pouquinho torto, é um G. E não tem isso de, é meio diferente, mas eu entendo pelo contexto. Não, não, não. Tem que ser do jeito que é, senão eu não entendo, sacou? E é muito complicado, cara. Caraca. Eu tive que adaptar. Velho, foi punk. Eu tive que mudar completamente assim, o meu jeito de dar aula. Não tem muito lugar para improvisação, assim, de vou fazer isso aqui um dia diferente. Tem que ser by the book, tem que ser. Foi uma experiência bem diferente, cara. Bem diferente. Enriquecedora, mas bem complicado. Tanto que eu saí de lá, né? Não resisti 2 anos. Se você Mas resistiu dois muito anos, diferente do mas perfil. tem professor brasileiro que vai e não aguenta. Tem uma galera, a maioria dos estrangeiros que vão lá. Cara, assim, sabe, uma coisa de dar aula para adolescente no Brasil, por exemplo. Eu Uhum. sempre tentei. Porque sabe que adolescente, a maioria das vezes, tá meio ali de saco cheio, tá ali porque o pai tá obrigando e tal. Uhum. Você tenta fazer a aula ser legal, ser divertida, ser descontraída. E na China eu não conseguia, sacou? Tinha uma barreira ali. É uma relação com o professor totalmente diferente, um negócio Fria, profissional, seca, formal tá? mesmo. E assim, eu falo, no Brasil você tem aqueles momentos de a gente falar, pô, e aí o feriado, vai fazer o quê? Para onde você vai? Em inglês, né? Para dar aquela descontraída, criar um ambiente mais informal. Eu tentava falar isso com os alunos na China, falava, não, não, eu tenho um professor tutor de matemática que vem para aula, que vai vir me dar aula particular no feriado. Sacou? Não, 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 Caraca. meu pai, eu tenho aula de violino particular. Não tenho, eu tenho que estudar. Mas Os caras não têm vida social, mano. a minha pergunta é, mas é porque eles não queriam te falar ou é porque eles não realmente Não, não iam não, não, fazer não, não. nada? Não, eles não. Se você é adolescente na China, a sua vida é estudar. Estudar Cara, e é um negócio completamente diferente, cara. Tinha aluno meu alguns alunos meus me falavam que eles moravam em escola, e tem escolas particulares que os alunos moram nas escolas. E Que isso, mano?
existe tipo um toque assim às 10 horas da noite, as luzes dos dormitórios fecham, desligam, Uhum. e eles usavam lanterninha para continuar estudando até 2, 3 horas da manhã, Que isso, velho. porque os pais davam essa dica para eles, sacou? Então não tem como você simplesmente transferir a maneira como você se relaciona com os alunos do Brasil para outros lugares. Então assim foi uma baita de uma experiência, cara. Foi um baque Que muito grande de isso. cultura, né? Isso é louco. Sem Você, dúvida. fisicamente, você se sentia mal lá na China? Tipo assim, como é que foi sua saúde lá? Cara, assim, a comida é outra parada, seu estômago vira Do avesso? outro organismo, vira do avesso. Você tem que se adaptar, demora a se adaptar, comida bem mais oleosa, bem Uhum. mais apimentada, bem mais pesada. Você conseguiu ir pra academia lá? E sim, sim, claro, é óbvio, né, meu amigo? Isso Pelo aí amor de é Deus. Nada de pegar lá, Claro, né? prioridade. nada de pegar láticozinho, fazer fisioterapiazinha, medíocre pros ombros? Não, ali é só total domination, meu amigo. Ah, pô. É anilha faltando o dia inteiro. É isso aí. Bodybuilding é uma linguagem universal, cara. Sem dúvida. Tinha uns chineses cabulosos lá, cara. É mesmo? Mas a questão do ar, da poluição do ar é embaçado, cara. Às vezes, eu saio algumas vezes, assim, pra dar uma corridinha, né? E não, você sente a diferença, assim, você sente o estômago meio que queimando. E tem, lá os aplicativos tem uma parada que é a qualidade do ar, o medidor de qualidade do ar. Uhum. E quanto mais alto, pior. Uhum. E quando chega a 150, que é um limite, eles falam que as pessoas deveriam ficar em casa, porque não é, Eita. não é Ah, saudável. E tem uma época do ano que tá sempre ali flutuando entre 130 e 140, que, velho, assim, você anda 10 minutos na rua, você tá mal, assim, você se sente você é fisicamente louco, mal. né? E eu fiquei 2 anos da minha vida lá, eu acho que eu perdi uns 3 anos da minha expectativa de vida nessa brincadeira aí, cara. Mano, não é brincadeira, não. Você é louco, velho. Não, Mas, Você. Ah, pode falar. voltando ao que vocês falaram, Hum. eu só consegui esse trampo porque eu falava inglês, né, cara? Porque, assim, eu tentei aprender chinês lá e eu Uhum. conheci vários estrangeiros lá que não falavam uma palavra de inglês, de chinês, Uhum. mas eu conheci engenheiro, arquiteto, conheci uma galera da área de tecnologia, na China, Uhum. óbvio, né? Uhum. Conheci, pô, uma galera conheci minha namorada que fazia mestrado lá, inclusive fui Uhum. pra Bélgica por causa dela. Uhum. Galera no inglês, mano. É perfeitamente possível você ir pra China, que é um mercado absurdo hoje em dia, Uhum. tanto para trabalhar quanto para estudar, só com inglês. Você não precisa falar um A de chinês, que você consegue só com inglês hoje em dia. É um grande motivador também. Então, uma comunidade internacional bem grande lá que só fala inglês. Isso é, isso é Eu fato, né? tenho zero vontade de morar fora, né? Porque eu tô, graças a Deus, muito feliz em Timor, né? Mas Uhum. eu acho que eu queria uma oportunidadezinha, uma experiênciazinha. 2 meses de inglês, assim, de dar aula de inglês na China. Só pra ver como é que é, de qual é. Só pra ver qual é de ter que trocar o banheiro do meu apartamento. Trocar o banheiro do seu apartamento? Como assim? Trocar o vaso sanitário. Por quê? Não dá um buraco no chão? O vaso sanitário na China? Não é um buraco no chão? Ah, sim! Eu tinha esquecido disso. Mano, tem isso. O vaso sanitário é no chão lá. Na Não grande é? maioria dos lugares. E foi fácil Cara, comprar Pois o, é. o ocidental? Eu não comprei, não. Eu fiquei no chinês mesmo. Vamos inventar e comprar. Cara, eu sei que primeiro, A maioria primeiro dos meus colegas podcast. compraram, pediram, mas Não eu queria falar fui, disso, eu mas você encarei. ficava de cócoras, na moral, fazendo suas coisas, suas paradas. Velho, você agacha e vai. Mas você sabia que, É melhor. segundo É, fisiologistas aí, é o jeito isso. certo, né, cara? Isso, o gastro já pô, afirmou pra então. mim. Perfeito, Ah, é isso então a aí. gente tá gastando dinheiro à toa no Brasil, comprando Perfeito, Exato. vaso. Troço caro pra peste. perfeito, perfeito. Fazer um buraco no Caraca, chão. A brincadeira, velho. diferença é que se a gente tirar o vaso, que é um PVC horroroso, né? Lá na China tem todo um negocinho pra você Não, a gente botar o bota um pé, tá ligado? acabamentozinho. Isso, isso. Uhum. A Poli mandou, não sei se vocês estão com o chat aberto aí do YouTube, mas a Poli mandou aqui, qual que é a melhor e pior parte de ser um professor particular? É com vocês. Vai lá. Pode começar, vai, Leandro. Não demora. Eu, melhor parte, controle da agenda. Eu não faço nada que eu não queira. E a pior parte Boa. é o controle da agenda, porque cada vez eu quero dar mais aula. Porque é difícil, não, sério, porque tipo assim, você pensa,
o quão rentável é lecionar particular, certo? Aí você pensa assim, Uhum. pô, fazer viagem pra Santorini, mas é Playboy, entendeu? Quero conhecer Buenos Aires, quero ir pra Disney, quero fazer uma viagemzinha. Aí você pensa assim, tem que pagar o boleto. Eu quero pagar agora o PS Plus Deluxe, não quero mais. Porque tava 300 conto, agora tá 600 conto. Não vou pagar 600 Realmente. conto, nem lascada. Entende? Então eu acho Vende o que vaso, pô. Vende o vaso é, você vou ter que pega. vender meu. Vou ter que vender o vaso pra jogar videogame. Mas eu acho que a melhor parte é você poder escolher quando que você quer trabalhar. E a pior parte é você não saber controlar esse desejo seu de ganhar dinheiro, entende? Eu acho que é bem cruel. Porque qual que é a primeira coisa que teacher com tempo desses cursos particulares fazem? Não quero dar aula sábado. Não é a primeira coisa que o teacher faz. No É. segundo semestre já fala assim, não tenho sábado. Me tira, não quero mais. E tá tudo bem, Uhum. não é? Eu tô desde 2019, sem trabalhar no sábado. Aí, uma amiga Caramba. minha falou bem assim, pô, tô com um projetozinho legal aqui, pra galera aqui dessa empresa e tal. Eu falei, Que claro. horas? Não, sábado. 7h45 a 10h15. E tipo assim, Nó. eu amo dar essa aula, porque são pessoas incríveis e é um projeto bacana, tá ligado? Só que eu comecei a dar essa aula no final do ano passado, lá pra setembro. Setembro, outubro, novembro. Outubro, novembro, dezembro. E. Não, foi setembro. Setembro, outubro, novembro. E agora eu tenho outras 3, 4 aulas no sábado. Entende? Já E aproveita, agora? né? Já tô Foi uma, es- trabalhando mesmo. é, foi uma escolha minha, entende? Não tô triste, eu gosto muito dos alunos que eu tenho no sábado, tá ligado? Só que não vou negar, eu sinto falta de ter meu sábado, tá ligado? Meu sábado é de descanso. Nossa. Não tem como, É. entende? Eu já falei pra Não, vocês, muito semana que bravo. vem eu vou dar 50 horas de aula. Tá doido. Eu É contei. muito bravo. Eu contei Uhum. 50 horas de aula. E eu adoro. Uhum. Por quê? Essa é a coisa que eu tô quero tentar respondendo a Poli aqui, né? Eu gosto porque eu tô trabalhando, tô ganhando dinheiro. O que é ruim, porque se você não trabalha, você não ganha dinheiro, entende? E essa é a parte cruel. Eu acho que o mais difícil, não é pior ou melhor, tá? O mais difícil para um novo professor de inglês particular é você se desgarrar da CLT. É muito confortável, né? Você ter uma empresa, você trabalhar para uma empresa, Uhum. obedecer às É. ordens, é muito Foi por confortável. isso que eu nunca embarquei nessa, cara. A gente tá falando sobre isso hoje. Pra mim, eu que sou um cara um pouco mais, sei lá, meio avesso a risco, não Uhum. sei Uhum. se seria esse o Uhum. termo. Uhum. Eu preferia ter 9, 8 turnos do CA Uhum. do que me jogar que nem vocês fizeram, sacou? Então, acho que Uhum. depende muito do perfil do professor, né? Sim. Uhum. E você, Romero? Ah. Cara, para mim, a melhor parte, e aí, aí eu não sei nem se aplica só para professor de inglês, é o fato de você não ter um chefe. Meu irmão, você não ter um chefe. Cara, ó, respeito todos os meus chefes, não só em escola, tá? Eu tive chefe, eu trabalhei em restaurante, trabalhei no BGE, né? Meu pai foi meu chefe também, já trabalhou dele em feira. Ixi, Então, cara, meu irmão, você não tem um chefe, vocês não sabem. Quem trabalha tendo um chefe, você não sabe o valor que é não ter um chefe. Isso é fenomenal. Cara, não ter um chefe é uma coisa fenomenal. Não tem como atribuir valor a isso para mim. Não tem como. Não, não tem como. Isso para mim é a melhor parte. Aí você, tem que fazer isso, eu faço isso, tem que fazer aquilo, eu faço. Eu acho que é melhor fazer isso, eu faço. Então, não é nem você ser, porque eu não me considero chefe, né? Até porque eu seria o chefe de mim mesmo, não faz sentido, mas aí você não ter um chefe, o bicho é fenomenal. Para mim, não tem valor. Melhor Pior parte. parte, Uhum. pior parte. Talvez a Helena botou bem, talvez a parte que é a ganância mesmo, né? Não adianta negar, o nome disso é ganância, entendeu? Você querer realmente ter mais, realmente a ganância é difícil de controlar nesse caso aí, né? Uhum. Mas eu acho que eu me controlo bem até, ou eu estou disposto a ser ganancioso, se é que a gente pode dizer isso, entendeu? Então eu me mato de trabalhar mesmo, mas eu não vou reclamar, porque é a decisão minha, Uhum. mas não sei, se a pior parte, não sei, cara, é difícil, eu acho difícil botar uma coisa ruim, entendeu? Eu acho que é um belo de um privilégio, velho. O trabalho que eu tenho, que é acordar, literalmente entrar no escritório, fechar a porta, trabalhar o quanto que eu quiser trabalhar, sair, entendeu? Almoçar com a minha esposa, na academia, sabe? Não tem como você idealizar um trabalho melhor do que esse, né? Entendeu? A sua digníssima, a Laís, ela também leciona direto, particular, ou ela está trabalhando em alguma Também empresa? particular. Não, particular, porque eu comecei a acumular tanto aluno Uhum.
tem que jogar para alguém o aluno, né? Uhum. Entendeu? Então ela saiu do emprego para conseguir pegar Caramba. alguns alunos também, entendeu? Quantos alunos você tem hoje, mulher? Se E. você puder. Desculpa compartilhar. Não, tá, desculpa. Ah, eu Vai não lá. consigo contar, tem que abrir a planilha aqui, mas eu acho que é mais de 25. É, eu tô nessa casa aí também, É, 20, 25. uhum. Hum. Você tem, Eu acho que. você tem grupos também, né? Não, eu só tenho aula particular. Eu também especialista em aula particular. Eu não estou muito mais na vibe de grupo porque eu não acredito que funciona tão bem para o aluno, consequentemente não funciona tão bem para o meu negócio, entendeu? Eu queria. Essa ia ser a minha pergunta, que eu Pode quero, fazer. que eu quero ouvir de vocês, talvez possa ser interessante para os alunos também, galera que quer aprender. É, comparativamente agora, já que vocês têm bastante experiência, eu não tenho tanta com aula particular, mas o que vocês acham, assim, do progresso dos alunos? Vocês acham que tem uma diferença muito grande? Vocês acham que é relativo mesmo? Vocês acham que depende de quais fatores? Vocês veem evolução maior dos alunos que fazem particular, em comparação aos grupos? Como é que é isso aí para vocês? Forma. Eu acho que é mais confortável para o aluno, na verdade. E o conforto, ele Particular, abrange várias áreas, o particular. Ele abrange várias sim. áreas. Ele é confortável na agenda, ele é confortável na parte pedagógica, ele é confortável na parte teórica mesmo, assim, né? Você aprende a teoria, se você não entender, eu vou explicar de novo, só tem você na sala, entendeu? Se você conseguiu praticar, né? Não conseguiu praticar uma estrutura tão bem, só você vai praticar, a gente pode focar naquilo, a gente repete, entendeu? Faz uma atividade extra. Você tem que remarcar uma aula, entendeu? Você vai remarcar aula só comigo, então você só precisa alinhar com a minha agenda, sabe? Você lidar com um grupo, você lida com, acho que uma coisa muito maior, né? Assim, consequentemente afeta o seu aprendizado, né? Uhum. Você não tem Aham. tanto tempo de prática, você não consegue esclarecer suas dúvidas, você não consegue remarcar aula extra, então isso tudo acaba influenciando, eu acho, no aprendizado no geral. É, eu tenho hoje, eu acho que. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tirando. É que eu dou aula numa empresa também, né? Tirando a aula na empresa, eu tenho um. É que eu tô olhando aqui. Eu tenho um grupo só, que são duas pessoas. O resto é tudo particular sozinho. Né? Eu tenho Caramba. duas duplas também, se Particular você sozinho? considerar grupo, eu tenho duas duplas também. Particular sozinho é verdade. A melhor forma que tem é particular sozinho. Com certeza. Mas. Isso é muito doido. Vamos lá então, vou trazer outra demanda aqui agora pra gente começar a tentar finalizar, porque o assunto tá bom. Estão gostando de conversar, gente? Tá legal? Pô, tá massa, Muito cara. interessante, Gostei. cara. Muito legal. Eu espero que todas as 4 pessoas que estão assistindo agora compartilhem esse link com as pessoas aí depois pra assistir. Eu vou ver se eu tenho coragem depois de tentar fazer os cortezinhos das nossas conversas mais interessantes pra tentar botar nas nossas mídias Sem sociais, dúvida. tá bom? Mas eu não vou fazer nenhum tipo de promessa. Porque semana que vem eu tenho 50 aulas pra dar. Mas. Vamos lá. Eu Ô, tenho, Romero, só, em termos de curiosidade, eu tenho 29 alunos. 20, você contou aí? 29 alunos? 29 aqui, né? Uhum. Meu Nice, Deus. nice. Tirando a empresa, porque só a empresa são 25, tá? Uhum. Não particular, no caso, né? Não particular, não particular. Ah, tá. Então, porque... 23, 24. Eu tenho 23 alunos. Uhum. Isso mesmo. Vem comigo. Perguntinha legal. Quais são as profissões dos seus alunos, Romero? De cabeça, assim, você consegue lembrar? Profissões. As Eu profissões dos seus alunos. estava até comentando com Laís, na verdade, outra coisa que é interessante. Uma das partes mais legais também, voltando à pergunta da Poliana, uma das partes mais legais de dar aula particular é que você começa a conhecer as pessoas a fundo, né? Quando você dá aula em grupo, você não tem essa oportunidade. E conhecer gente é muito interessante. Aliás, afinal, o que deixa o mundo interessante são as pessoas, né? E não o Sim. mundo. Uhum. E conhecer gente é muito interessante. Eu estava comentando com o Laís outro dia como a gente tem umas coisas, assim, alunos que marcam só por ser tal persona, né? Uhum. Então, Laís tá dando aula agora para um cara que é super dotado, não vou lembrar o nome agora, mas ele é um brasileiro famoso, não sei o que lá das quantas, que é super inteligente e é interessante que ele não está aprendendo inglês. Brasileiro famoso, superdotado? Peraí, não, agora eu quero saber quem Eu, é. eu Como pego o nome, assim? eu desculpo para você, que eu não vou lembrar. Manda no Fala em inbox, off depois. pra gente não, pra não expor o amigo, né? Não, ele é pessoa pública mesmo, da entrevista e tudo, né? Então, eu não vou lembrar o nome do cara, mas Laís vai lembrar com vocês, eu mando pra vocês depois. Estou vendo aqui E agora, aí, brasileiro superdotado. não deve, É. capaz de não ter muito. Um É, assunto, quem já deu aula para famosos? Eu já dei aula pro goleiro mão da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. pô, Ó, massa. Qual que é o nome Ó, essa é dele? uma Qual que é o nome dele? barra. Qual que é o nome dele? Ele me chamava de prof,
Na Você chamava ele pelada. de Hand. É, Qual que é o pior que eu nome dele? chamei Qual de que é o nome dele Renda. mesmo? O nome dele? Goleiro mau, mano. Eu não sei qual é o nome dele. Não, não, tem que saber o nome. Pô, não é possível. Você tem que saber o Tá, nome dele. tá lá na identidade, pô, mão. É, goleiro mau. Genilson, pô, Goleiro mão. Genilson. Genilson, isso Genilson aí. Brito. O Rende, o Rende. Famoso Rende. Mas vai, as pessoas, Romero, desculpa interromper, vai. Não, mas e aí eu consigo algumas profissões que eu acho interessante que a gente dá aula assim, né? Algumas pessoas interessantes. Mas eu nunca cheguei a ter ninguém famoso, não. Tem um outro, tem um cara que é um brother meu que ele calibrava satélite. Olha que loucura, mano. O cara calibrava satélite. Umas paradas que você Caraca. nem imagina que existia, tá ligado? Não, para, Tipo, você não existe, não, ele tá inventando. Ele mentiu pra você, você acreditou. o satélite tá lá, alguém tem que tomar conta do satélite, né? Peraí, mas Ele- satélite o quê? Satélite no telhado ou satélite no espaço? Que Espaço. tipo de satélite? Foi ele que colocou o casaca pra tocar Caraca! pra acordar Marte? Não, pô, aí nessa Boa. satélite não chegou a aterrissar na Lua, não, pô. Ou em Marte, sei lá onde é que foi o negócio Mas da. não foi Marte que tocou casaca pra acordar o robozinho Foi lá? casaca. Foi Foi casaca? Marte? Foi casaca, pô. Foi casaca, pô. Caramba. Uau, como assim, Cara, uau? Apex da música capixaba, você não lembra? não, eu lembro de casaca. Mas isso é uma parada que eu sinto mais falta de dar aula, sabe, cara? De você conhecer as pessoas, porque você meio que interage diariamente, ou sei lá, algumas vezes por semana você passa a conhecer. As pessoas, É cara, muito, é é muito uma bom, parada mano. que dá muita energia, né, cara? Assim, Muito bom, É, mano. os últimos alunos um dos últimos alunos que eu tive, antes de eu largar de vez a profissão, foi Uhum. um cara, um bicho italiano que trabalhava na Comissão Europeia, e ele era um advogado de uma sessão lá e tal. E ele estava fazendo o projeto de campanha para um cara que ia concorrer a um cargo tenso lá na Comissão Europeia. E ele é um cara super. Ele falava dos in and outs ali da comissão, não sei o quê. E ele falou que estava com uma semana. Ele falou que tinha uma suspeita de um ataque hacker de não sei Isso. aonde. que Eu falei, loucura. caraca, que sinistro, política internacional cabulosa e tal. E já tive Nice. vários alunos com umas profissões loucas assim, isso é uma parada que É, sente falta, cara. É muito legal você ter não, esse contato com, com pessoas como é. professor. E você Romero, aprende pode falar. muito também, né? Sim, isso que eu ia Você se falar agora. aprende Eu ia falar muito, isso né, agora. cara? Você já aprendeu alguma coisa esquisita aí com um aluno seu? Tirando o cara do Ah, satélite, se não fosse aprender alguma coisa, tá de sacanagem. Aprendeu a apertar parafuso satélite, Romero? Não, cara, calibrar o satélite é computador. Vocês estão achando que o cara ia lá no espaço calibrar o satélite, né, cara? Foi isso que eu pensei, eu quero mecânico, Não, astronauta, tá não, ligado? pô, Não daqui que você ele vai ia fosse calibrando, não que sabe? ele fosse não que Calibra. ele fosse no espaço, mas sei lá, fisicamente no Se o satélite. cara, Eu Eu não acho sei nada de irado. cara, nada. cara, cara teve aula lá do espaço, caraca. Aí seria louco, hein, bicho? Não tem como De não? aula para Eu acho que astronauta não e tem. Marcos Pontes. Ai. Ah, não vou lembrar alguma coisa que eu aprendi, assim, mas o tempo inteiro, cara, você tá aprendendo coisas aleatórias. A capacidade, e eu tenho uma boa capacidade de retenção de conhecimento aleatório, né? Talvez vocês tenham percebido, tipo assim, fala de alguma Acho que coisa, isso é tem bom muita de coisa todo A tipo, gente cara. aleatória. sabe, a gente vê os quizzes que você manda no seu Instagram, a gente sabe disso. Então aí eu aprendo muito essas paradas com os alunos. Vamos falar umas paradas, eu falo, mas porque realmente, e não é que eu tô fingindo, eu realmente estou interessado. Outro dia eu aprendi por que que existe imposto de renda. Por que que existe imposto de renda? Se a empresa declara, você já paga a renda, por que você tem que declarar o imposto de renda, entendeu? Então, esses conceitos são conceitos interessantes de se aprender. E você só vai aprender isso com um especialista. Fora aí, ninguém vai Uhum, conseguir explicar essa parada, entendeu? Ah, qual é a pior comida que você é. pode ingerir? Eu aprendi com a nutróloga. É o donut, né? Porque é o carboidrato açucarado frito, entendeu? Então, tipo, eu não saberia disso se não fosse meus alunos. São as coisas Ah, muito aleatórias, assim. Maneiro, muito massa. caraca, amassava um donut agora, tá? Agora que você falou aí. É ruim, mas quem liga, né? Pô, cara, amassava agora com certeza um donutzinho. Nossa, também. Eu E tenho você? Manda aí, alunos, o que que você pô, aprendeu? eu dou aula para as 4 pessoas da mesma empresa, eles são veterinários. Você Aí. quer saber alguma coisa de vaca leiteira? Ó. Sei tudo. Você quer saber alguma coisa de É. feedlot? Feedlot? Sei tudo. Que é isso, velho? Tem a menor Não ideia do que sei. é isso. Feedlot? Feedlot é. Feedlot, né? Feedlot Ah, é Ah! confinamento de gado de corte. Cara, Caraca.
Outro dia eu aprendi como é que eles morrem também, porque é triste, né? Calma, a gente vai falar isso aqui, porque é family friendly. Mas Uhum. Não, claro que a gente não vai falar isso, mas é triste, né? Dando muito, gatilho muito. aí pra galera Eu vegana aí, ó. tenho. Você sabia que eu dou aula de português? Perdão. Uhum. Não, como é que é Você dá assim? aula de Eu, português pra eu quem? dou aula de português para um Pra americano. gringo? Aham. Pô, que maneiro. Muito Aí. doido. Meu sonho. Uhum. Uma vez, eu não vou falar nomes aqui, né? Uma vez eu tava lecionando por um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas chegou. Eu cheguei na sala, eram 16 pessoas. Aí essas 16 pessoas estavam com a cara de choro, assim, cara de desespero. Eu falei: o que aconteceu, pessoal? Não, o professor aqui acabou de tentou começar a explicar oração subordinada de não sei o que. Nossa. Aí eu falei bem assim: galera, calma. Aí eu tinha 50 minutos de aula. Eu gastei 15 para explicar do meu jeito a oração subordinada de não sei o que. Quando eu acabei os 15 minutos, Você eles como olharam pra mim, professor de inglês. professor de inglês. Aí eu expliquei durante 15 minutos, aí o pessoal, era só isso? Mais ou menos isso. É, Então, cara. eu consigo dar aula de português também, tá, gente? Hashtag me contrata, tá precisando. Não, você é formado em Mas português, assim, isso né? é interessante, cara, mas não é só uma questão do conhecimento. A habilidade de dar aula, a Uhum. didática, ela independe do conhecimento específico. Você, Isso. claro, a gente, isso é uma coisa que é até comumente falada, assim, o professor que tem muito conhecimento, sei lá, de matemática, não necessariamente vai ser um bom professor de matemática. Uhum. Então, você como bom professor de inglês, se você tiver conhecimento de outras áreas, isso vai conversar com a sua habilidade de dar aula, Sim. sacou? Muito, 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 Uhum. muito. Isso foi bem legal, foi bem legal. Mas é isso. Que Eu massa. tenho aluno designer, eu tenho aluno mecânico, eu tenho aluno produtor musical, eu tenho aluno diretor de negócios, eu tenho aluno de marketing, eu tenho aluno de TI, eu tenho aluno que eu não conheço ainda, porque eu não dei aula ainda, mas tá aqui na minha agenda, que É. começou semana Mas, hein, essa passada. história aí de dar aula para português aí, rola aula particular para Cláudia, de repente, português, cara, tá querendo aprender também. Ó, Ó, vamos fechar um business aqui, cara. ó Vamos aí, ó, fechar. live. Live. Always be closing, meu amigo. Ei, tamo junto. Escuta, eu vou trazer então outra demanda. Tira. Ah, não, não tem Pera, como. rapidinho, Manda. rapidinho. Vai, vai, vai. Ontem eu tive uma coisa aleatória interessante. Ontem eu dei aula para pessoa que fazia os exemplos do soletrando do Luciano Huck. Oi? Lembra o Luciano Huck soletrando? Que as Sim. criancinhas Sim. falavam, aplica só numa frase. Eu dei Uhum. aula para pessoa Aham. que fazia a frase. Caraca, Que que isso, cara? doideira, mano. Isso é um Loucura, né, emprego? cara? Loucura. Isso É, é não, muito era louco. Que redator, massa. né? Redator da Globo, mas, Aham. tipo assim, era uma parada que, tipo Que assim, maneiro. caralho, coisa mais aleatória, né? Você tá falando. Isso foi ontem, só. Lembrei que Aham. você falou aqui, mas essas Isso é paradas muito muito doido, né? aleatórias. Isso é muito Muito, muito doido. aleatório. Uhum. Esse negócio Vai lá. de aluno pica, assim, eu tenho um aluno que já ganhou Grammy Ó, De quê? da música. o Grammy. Grammy só tem música, não é Sim, isso? mas de que música? De Ah, tá. Cara, eu. rock and Ah, a gente vai roll? conhecer De... quem é. Fala o nome aí. É, eu não sei qual foram as músicas que foram usando, mas ele tem. Eu fui agora, tava na casa dele agora, semana passada. Proto É. musical, é? Ele é produtor musical. O cara é pica, mano. Massa. Isso, lembra quando eu falei agora há pouco atrás sobre os supérfluos, né? Os mais e os menos? Ele tem aula todo dia. Sim. Ó. Ah, todo dia, né? Cara, tá Domingo a domingo. querendo. É. Nossa, tá louco. Nossa, aí tá com vontade de aprender mesmo. Caramba. Tá Parabéns. louco. Uhum. Moleque, você tem noção do É que isso é aí, você velho. começar uma aula dia 15 de janeiro? Começou tipo assim: verb to be, ABC, 1, 2, 3, you and me. Cara, comecei aqui, né? Jackson 5, não. Mas. E agora em julho, né? Agora em julho eu lembro que foi um marco. Eu não falo português em sala de aula mais. É, Isso é mano. muito legal, pô. É, 6 meses, acompanhar mano. o. 6 meses. Todo dia. Ah, isso é. Ué, parabéns pro cara, parabéns pra Ele você. foi É isso mais, aí, velho. ele foi mais consistente com o inglês dele aí com Uhum. você do que eu fui com o meu holandês morando aqui. Porque Sim, teve vários dias aqui que eu não falava, que eu não falei uma palavra de holandês. isso. Então, Morando aí. é, mano, Uhum. Isso é sensacional, muito cara, muito doido. bom. Isso é muito doido. Tipo assim, eu agradeço a Deus, ou a quem você quiser acreditar, a oportunidade que eu tô tendo, né, de dar aula pra esse camarada. Quem consegue? Você já deu, Romero, aula pra alguém todo dia? Segunda a sexta. Que é maneiro também. Bastante já também, pô. Já, já. Já aconteceu. Uhum. Não é Já massa? Não é dei sim. massa?
É legal a gente ver a aprendizagem da É pessoa. desafiador pra cacete. Você Uhum. tem que ter muita aula preparada, mano. É, depende do que você tá fazendo. Você tá fazendo um livro, alguma coisa? Tô seguindo o livro. É, tem que ser, porque senão, aula todo dia, como é que você vai personalizar a aula todo dia? Não vai Por ter isso como. vai. Você vai Não dar vai aula ter só como. pro cara, né? Isso. Vai ter 5 alunos converter em um, na verdade. Isso. Então, Mas eu não acho isso tem muito como. massa. Eu agradeço muito, assim, essa oportunidade que eu tô tendo de ensinar pra ele e tal. Foi muito massa. Vamos ver Pô, se tem mais legal. algum assunto ou já quer encerrar? A gente já tá aqui 1h17. Deixa eu ver se tem um assunto Não legal precisa aqui em ser cima aqui, mais. peraí. Uhum. Desafios de um prof, já falamos. Experiência internacional do idioma. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que pro primeiro encontro foi bom. A gente conversou, a Poli Isso mandou aí. pergunta. Na próxima vez a gente faz uma propagandazinha melhor. A gente não tem data pro próximo, tá? A gente vai ver se vai ter como de alguma forma a gente se encontrar de novo. Mas sem pressa, né? É, Não, sem dúvida. se bater a agenda aí e tal. Mas é isso. Você quer mandar um recado pra alguém, Natan? Romero? Aí, Putz, Romero, você, o que eu penso. eu não, só agradecer aí a vocês, né, pela ideia que o Lenny teve também, muito legal. E é um jeito de a gente expor, né, um pouco mais do que a gente é, né, porque acaba que a gente vira só professor na sala de aula, a gente tenta ser mais, mas a gente vira só professor. Aqui a gente também está sendo professor, mas, né, um pouco mais, vamos dizer assim, normal. Zé, Zé, Tem uma coisa que eu gosto, que é conversar com um cara que faz a mesma coisa que você, tá ligado? Tipo assim, um cara que trabalha na mesma área. Eu É, acho isso mano. muito massa, mano. Eu acho é isso muito massa. enriquecedor, né? É enriquecedor e também porque isso não acontece, sabe? Tipo assim, você vai na empresa aqui que eu dou aula, eu tenho um monte de engenheiro conversando o dia inteiro a respeito de engenharia. Eu quero Uhum, conversar com o teacher a respeito de teaching, tá ligado? uhum. É Isso é isso aí. importante, Sim, entende? sim, fazer parte desses grupos, é verdade. Uhum, Isso é muito é legal. Pô, verdade. Essa adorei. troca de experiência é muito legal. Uhum. Natazeira, fala com nós. Cara, é isso aí. Uma das coisas que eu queria propor para vocês é vocês tentarem aprender idiomas novos, vocês, porque isso foi uma parada que me deu uma perspectiva do outro lado, como professor. A gente falou sobre isso em off, talvez a gente pode trazer isso para o próximo podcast, que eu estou aprendendo holandês agora. E E assim, é muito difícil você fazer isso como teacher, porque eu fico na sala assim, olhando os professores e tipo julgando eles, tá Avaliando, ligado? né? Não é assim que apresenta vocabulário novo, cara. Não, tem mais exemplo. Não, cadê? Ó, aquele aluno não entendeu. Você tá passando direto, que com certeza não entendeu o que você tá falando agora. Então você fica. Então é muito É. massa você ser um teacher de idiomas como aluno de idiomas. Deve ser insuportável pro cara, né? Pô, você é o Mas é querido, isso aí, você tá foi muito louco. massa foi muito Mas eu já, massa. Eu sou sommelier é, de aula, né? mas Mas. já dei aula para professor de inglês também. É? E Já dei aí? aula para gente formada em inglês. Uhum. É uma experiência diferente, porque você está na parte muito mais Uhum. técnica. Você consegue, tipo assim, ó, É. isso aqui você pode fazer assim, você pode fazer assado. É quase um tutoring, né? Uhum. Então, nesse caso, é Sim. interessante, né? É Talvez aula e coach ao assim. mesmo tempo, É né? nossa, volta e meia alguém me fala que eu tenho que virar, algum aluno fala que eu tenho que virar psicólogo ou virar coach, cara. Eu falo, Jesus, onde Eu acho que chegamos? a profissão teacher, essa profissão professor, ela é muito abrangente, mano. A gente faz muita coisa, sabe? É, cara. A gente tem muita técnica, a gente tem muita habilidade que a sociedade precisaria, tá ligado? E só os teachers É, maneiros que tem, né? Não é todo mundo que tem, não. é, Sem dúvida. porque no final Por das É isso exemplo, aí. contas, hum, pode falar. eu só falar que no final das contas Não, você não está porque. ensinando nada, né? Você é professor de nada, você só ensina assim, só o inglês, mas o inglês é só o meio para se chegar a algum lugar. Então, se você dá um texto sobre, igual você falou aí, pecuária, Uhum. entendeu? No final das contas, para o aluno entender a questão, você tem que ensinar a pecuária, não ensinar o inglês, dependendo da Exatamente. É. questão, entendeu? Então, isso, você acaba se tornando realmente muito versado em muita coisa. Muito doido. Sobre a minha experiência com outros idiomas, eu lembro de uma aula de espanhol lá na optativa, na UFES. A professora trocando várias ideias comigo. E ela perguntou qual que era a minha opinião, tudo em espanhol, né? E eu entendendo tudo. Falei, porra, o pai vai deitar, né? Esquece. Não, Quando eu falar, pô, meteu-lhe um gole. não, professor, já me disse assim, professor, my opinion is. Ela falou assim, ô, você tá falando inglês? Eu falei, stop. Eu falei, irmão, você tá falando inglês? Eu falei, no, I'm not. Moleque, muito doido, eu não consigo. Eu tentei falar espanhol naquele dia lá, não consegui não, fiquei com vergonha. Ela me explicou que quando o camarada tem o idioma 2 tão forte, e você escuta o idioma 3, o seu cérebro ele muda automaticamente pro idioma não nativo É. sem você perceber.
Aí eu falei, caraca, que doideira essa É, parada. acontece com muita gente. É. Isso. Mas, Você por já, exemplo, já tiveram aluno assim também? Não, eu tenho aluno que de vez em quando faz. Né? eu tenho, aqui na região tem Uhum. muita gente que fala alemão e italiano. E tem uns camaradas que de repente eles mandam um Francesco Totti assim no meio da aula. É. Eu tive, quando eu tava dando aula aqui na Bélgica, a Bélgica é um país que tem três línguas oficiais, né? Línguas Uhum. nativas oficiais: alemão, francês e holandês. E eu tava dando aula na parte lá para Bruxelas, que se fala mais francês. Uhum. E direto meus alunos botavam holandês no meio, porque para É eles um outro holandês é idioma. outra língua estrangeira e eles aprenderem inglês ao mesmo tempo ali era uma loucura, cara. É muito doido. E leva também para a minha outra experiência internacional com a Thaís, quando a gente foi pela primeira vez juntos numa viagem internacional. A gente estava na França, ela me ensinou a falar 4 frases em francês, já falei para vocês quais são, mas vou falar para todo mundo. Eu chegava assim, 4 frases em francês, chegava assim, Salut, ça va? Je m'appelle Lenir. Como é que é? Ah, boa. Salut, ça va? Je m'appelle Lenir. Je suis brésilien. I don't speak French. Toma. Meti bem assim. E não tive Mas don't problemas, speak tá? French ou je ne Não, parle français? não. Je ne I parle don't speak français, pô. French. Eu não consigo falar essa porra dessa frase. Como é que é essa frase? Escreve É a isso. menor ideia, eu só inventei agora. Je ne parle pas français. Je ne pas... Não sei falar. Já tentei agora, errei. Não sei. I Je don't ne speak French. parle Je ne pas pas... français. Je ne parle pas français. Tem tem o O par de pas é falar e o para par de negação, né? não. É, isso aí. Isso, o par Nossa é Senhora. PARLE, que é de falar, e o par Parla. de negação é PAS. Parlare, italiane, também é assim, não é? Pois é. Porra! Isso. Francesco Aí, ó. Totti, pô, que eu sei bastante, né? Esquece. É. Mas é isso. Amigos, muito obrigado pela participação. Pô, Adorei maravilhoso, demais cara. ter compartilhado meu conteúdo aqui. Nem precisei das outras cenas, né? Tô feliz pra caramba que não precisou. Vou só fazer um teste aqui rapidinho. Vou só trocar de cena, ver se acontece alguma coisa, só pra deixar aqui no final. Porque da última vez... Olha! Que isso, meu brother! Olha isso, que legal que eu fiz aí. O que foi? Olha aí. Calma Mudou aí, o que tem um layout? Tudo vai delay. aparecer, tudo vai aparecer. Daqui a pouco aparece pra vocês, calma. Beleza, Calma, vou confiar. Daqui a pouco volta. Eu vou botar aqui de volta aqui pra quando encerrar. Gente, muito obrigado, beijo no coração. Ô, Natan, é nóis. Romerinho, tamo junto. Vou encerrar a live e a gente Valeu. continua conversando, tá?